Maravilha! Olá, queridos! Graça e paz, que a paz do Senhor esteja presente em seu coração, em sua vida, em todo o tempo. Vamos então à nossa oração na prática desse dia de hoje, o dia 11 de agosto de 2025. E nossa leitura de hoje a respeito da oração na prática, o diálogo com Deus, está em 2 Crônicas 30 e o verso de número 27, na presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor enquanto você procura aí essa referência diante de Deus, ok? Quando chega a trombeta, nesse mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. E o meu nome vai a glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém, meus queridos? Graças a Deus por isso, né? Que possamos esperar Jesus nos chamar em todo o tempo. 2 Crônicas 30, verso 27, hoje diz assim: os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua oração foi ouvida, pois chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Aqui fala uma expressão muito interessante, muito legal, diante de Deus, que é importante a gente enfatizar, né? Essa é uma passagem onde Ezequias, o rei, celebra a Páscoa com o povo, adora a Deus, serve a Deus. Eles estão ali em comemoração, terminou a comemoração, houve grande alegria em Jerusalém. Então, dessa mesma forma, os sacerdotes e levitas se levantaram, abençoaram o povo e oraram. E quando os sacerdotes oraram ao Senhor, então o escritor traz algo interessante, porque ele diz assim: e a sua oração foi ouvida, pois chegou até a santa habitação nos céus. Né? De Deus até os céus. Sabemos que Deus está em todo lugar, mas quando existe essa expressão de que a oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus, trata-se de uma oração que teve um alcance grandioso do interesse de Deus. Aquele alcance de Deus de dizer, esse aqui, né, por algum tempo, alguns minutos, uma hora, algumas horas, ele saiu da terra, ele saiu da lembrança das suas preocupações comuns, diárias, ele saiu do contexto e ele foi até Deus, querendo se encontrar com Deus, querendo estar com Deus, e levou-se
a lembrança de Deus até os céus. Deixou tudo aqui, a lembrança de tudo aqui. Foi para Deus conversar com Deus. É assim que Ele quer a nossa oração. Uma oração que alcance a habitação de Deus nos céus. Quando a gente, não importa o quanto está difícil, não importa o quanto está desafiante, larga tudo do que é a consideração apenas do que se vê momentânea, humana, mental, e volta o nosso pensamento para Deus como o Todo-Poderoso, aquele que tem todas as fontes, aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo, aquele que faz tudo, aquele que examina e mexe em tudo, mas não fica nada sem Ele mexer na estrutura. Quando nós cremos num Deus e alcançamos os céus, porque cremos num Deus todo-poderoso, então essa é a diferença. Aí começa a diferença, né, do porquê clamamos a Deus. Se for para resolver as coisas do jeito humano, não precisamos clamar, a gente resolve. Mas quando nós clamamos a Deus é porque a gente quer uma solução de resolução do jeito de Deus. Nós queremos uma saída, uma solução do jeito de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. Na nossa vida e na vida daquele que crê, na vida daquele que ora, na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Nós vamos então neste momento estar colocando diante de Deus as nossas orações diante de Deus. Enquanto isso, vamos fazer o nosso devocional de hoje. Nosso dia hoje é o dia 11 de agosto. E diz assim, profetas. Jeremias 31:33 diz assim: quando Jesus apareceu para mim e mandou-me ensinar seu povo como ser dirigido pelo Espírito, ele declarou: não coloquei os profetas na igreja a fim de guiar as pessoas. Versículo em base de Jeremias diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só. O comentarista continua dizendo: no Novo Testamento não é dito que os dirigidos pelos profetas são filhos de Deus. Os cristãos no Novo Testamento não devem buscar orientação por meio dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento são semelhantes entre si em alguns aspectos. Ambos veem e conhecem as coisas do mundo sobrenatural. No Antigo Testamento, no entanto, as pessoas não tinham o Espírito de Deus dentro delas ou sobre elas. Tinham a promessa do Novo Testamento, mas não possuíam o Espírito Santo. Por isso, precisavam ser instruídas por alguém que possuísse a unção do Espírito, a fim de serem orientadas. Porém, pela nova aliança, todo crente tem o Espírito de Deus, não necessitando consultar outra pessoa para receber orientação. A única coisa que o ministério do profeta poderá fazer nesses casos, segundo a nova aliança, é confirmar algum ensinamento que alguém já possui. Se o profeta confirmar algo que você já tem no seu espírito, se ele não confirmar isso, esqueça do que foi dito, certo? Por quê? Porque o Senhor, ele dirige você pelo Espírito dele no seu espírito. Então, não é por base de profecias, mas é por base de ser direcionado pelo Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, confissão, são filhos de Deus. Deus me guia. E agora nós vamos para uma leitura que esses dias nós tivemos a live bastante extensa e não foi possível lermos o dia 9 de agosto, esperando em Deus. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ok? A não ser aquela única ocasião em que fui tosqueado, jamais saí por aí errando, mudando de igreja ou de ministério. Qual era a minha base da orientação? Uma porção de lã? Não, eu seguia o testemunho interior. Quando necessário, eu esperava diante de Deus por algum tempo. Eu vigiava a noite inteira, se fosse o caso, ou jejuava durante alguns poucos dias. Não que o jejum fosse influenciar Deus. Deus nunca muda, Ele é o mesmo, antes de eu jejuar, durante o meu jejum e depois de jejuar. O jejum, porém, fazia diferença para mim.
Eu gastava o tempo nas refeições em oração, esperando em Deus. Gastava mais tempo na palavra, com isso meu homem espiritual passava a predominar. Eu aguardava, portanto, até saber dentro de mim o que Deus queria que eu fizesse, e jamais saí tosquiado. Confissão: meu espírito é a lâmpada do Senhor, Ele me guia, Ele me ilumina, Ele me orienta através do meu espírito. Ele dirige em primeiro lugar através do testemunho interior. Além disso, Deus me orienta por meio do testemunho interior. Além disso, Ele orienta por meio da voz mansa e quieta da minha consciência. Ele me dirige, Ele me guia, Ele me orienta. Sou dirigido pelo Espírito, sou ensinado pelo Espírito e sou guiado pelo Espírito. Olha que importante, que interessante, né? Quando nós damos lugar para o Espírito de Deus nos direcionar na presença dele, e a palavra tenha toda a liberdade em todo o tempo. Amém, meus queridos? Vamos então orar diante do Senhor Deus, colocar diante do Senhor Deus esta palavra e aquilo que nós, neste momento, meditamos em oração diante de Deus. Vamos ver as datas comemorativas, vamos ver aqui. Do dia 11 de agosto. Dia do advogado, olha, dia do estudante, dia da televisão, é isso? Dia da televisão, dia do pendurado, associada a universitários, especialmente dos direitos, de forma simbólica, ok? Nós vamos então, neste momento, apresentar esses profissionais diante de Deus, dia do estudante também, diante do Senhor nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos porque a tua vontade é que nós venhamos realmente a falar contigo, a ter um relacionamento contigo, a contar com Deus Todo-Poderoso nos nossos dias, na nossa época, no nosso ambiente. O Senhor não morreu, o Senhor não ficou ultrapassado, o Senhor não está perdido, Senhor, de eficácia, de experiência. O Senhor não envelheceu, o Senhor está jovem, com a mesma força, o mesmo poder. O Senhor Deus Jeová é o Todo-Poderoso. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está presente na era, o Senhor está presente nos nossos dias, em cada geração presente. Por isso, seja o poder da tua palavra, a liberdade da tua palavra, o agir da tua palavra, Senhor, que seja aquilo que o Senhor tem planejado, Senhor, para aquilo que o Senhor criou sobre esta terra, sobre a face da terra. O Senhor tem bons planos, o Senhor é aquele que veio salvar e restaurar, Senhor, a humanidade. No nome de Jesus, Pai, o Senhor deu o teu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, libertos e renovados por Ti. Nós cremos na Tua palavra, não somente hoje, mas para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Oramos pelos advogados, pelos estudantes, pela televisão. Oramos por aqueles que trabalham, Senhor, nesses temos e áreas, Pai. Alcança pelo poder do Teu nome, guarda, protege, cobre com Teu sangue. Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti nós repreendemos, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos Tua liberdade, Tua bênção no reino trino, Senhor, espiritual, emocional e físico, de toda a Tua palavra, Senhor. Declaramos Tua sabedoria, Tua direção, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus por isso. Neste momento, então, quero deixar um convite especial para você. Temos uma live toda terça-feira às 20 horas. O link está na descrição. Também temos Novo e Velho Testamento, Pensamento Cristão. Temos no nosso canal Louvor e Adoração e muito mais daquilo que o Senhor foi preparando para nós. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, fazer a sua inscrição e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aí no seu coração neste dia. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!